preferiu ser maltratado com o povo de Deus a gozar por um tempo do pecado. E Emmanuel intitula o seu comentário Por um pouco. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando a nossa reflexão com Emmanuel. Nós trouxemos uma situação, uma circunstância que acho que todo mundo já passou por ela na vida. Talvez, inclusive, você que esteja nos assistindo ou nos ouvindo, esteja passando por uma circunstância dessa nesse exato momento. Aquela circunstância que você olha para ela, ela é desafiadora, ela é problemática, e você começa a pensar, meu Deus, isso nunca vai acabar, parece que isso nunca passa. E é natural que a gente se sinta assim vez ou outra, porque a gente olha para a situação desafiadora, para a situação problemática, e vem aquele desejo de que aquilo termine, de que aquilo passe, e quando aquela situação perdura, ela se delonga um pouco mais, a gente começa a construir esse tipo de raciocínio. Existe também uma outra situação que deriva do mesmo tipo de raciocínio, mas que é a outra face da moeda. Aquela situação que às vezes a gente está muito bem e que a gente acha que nada vai mudar, que nada vai acontecer e de repente acontece um problema de saúde, uma perda de emprego, um relacionamento que é interrompido e a gente imaginava que estava tudo bem, de repente a gente se vê sem chão. Parece que muda tudo de uma hora para outra e nós acreditávamos que estava numa situação de estabilidade, de segurança, e a gente é arrastado por uma situação de mudança, de transformação. O que acontece tanto em uma situação como em outra? É que nós esquecemos do caráter essencial das nossas experiências aqui nesse mundo. Nós que estamos aqui, todas as nossas experiências trazem esse caráter de transitoriedade. O elemento essencial da experiência humana é o caráter de transitoriedade. Tudo muda, tudo se transforma. Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora, imagina como você era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Lembra quando você estava no jardim da infância? Aquilo mudou. Você entrou, você começou a estudar um pouco mais, você hoje talvez esteja na escola, talvez já tenha saído, hoje talvez esteja na faculdade, talvez esteja em outro curso, talvez esteja na sua vida profissional. Talvez se você tenha abandonado a faculdade, esteja trabalhando ou a escola, trabalhando em uma atividade específica. Ou seja, aquela criança que brincava ali no jardim da infância já não existe mais, aquela situação mudou totalmente. Mudou do ponto de vista do ensino, mudou do ponto de vista físico. Relacionamentos que nós tivemos vários relacionamentos na nossa vida e, na maioria das vezes, a gente tem uma experiência, 2, 3. Tomara que você esteja um relacionamento duradouro, mas é natural que os primeiros se alterem, os primeiros mudem. E esse caráter de transitoriedade deve nos lembrar que quando a gente olha para as experiências da vida, nós devemos ter sempre em mente que tudo passa, tudo se transforma, tudo é por algum tempo. Se hoje nós estamos na posição de chefes, que temos subordinados, que trabalham na nossa equipe, amanhã a gente pode estar na posição de subalterno. Se hoje a gente está na posição de subalterno, amanhã a gente pode estar exercendo a função de chefia. Eu me recordo de casos na minha vida profissional que eu vi isso acontecer várias vezes, inclusive com as mesmas pessoas. Alguém que era chefe de outro em determinado momento, passaram-se os anos e se tornou subordinado daquela pessoa. Então, essas posições vão se alternando, tudo é transitório. E por que é importante que a gente entenda esse caráter transitório? Para que as nossas escolhas se tornem mais conscientes e as nossas decisões, as nossas posições se tornem mais assertivas. A nossa predisposição seja uma predisposição mais assertiva. Porque quando a gente acredita que as coisas duram para sempre, tanto as experiências positivas quanto as negativas podem nos levar a raciocínios equivocados e ações inconsequentes. Por exemplo,
Se nós estamos passando por uma situação difícil, uma situação problemática, uma situação que realmente nos incomoda, e a gente acredita que aquilo vai durar para sempre, a gente pode cair no desespero. A gente pode se desesperar, pode começar a se descabelar, e a gente não entende o que é que pode ser feito, porque a gente não enxerga se a gente está passando por uma situação difícil. Mas a gente entende que essa situação ela é transitória, ela é por um pouco. O que acontece? Eu começo a acionar os mecanismos de resignação e ação. Eu sei que aquilo vai durar por um tempo. Então eu começo a agir, resignar, ok, isso não vai ser para sempre, vamos segurar a onda, segurar as pontas por enquanto e vou fazer a minha parte porque eu sei que isso uma hora vai ter fim. Da mesma forma, se nós estamos passando por uma situação de bonança, de tranquilidade, e a gente acha que aquilo vai durar para sempre, independente do que aconteça, nós corremos o risco de sermos displicentes e irresponsáveis. Por outro lado, se a gente olha para aquela situação de bonança, de conforto, e a gente entende que aquilo pode ser transitório, que aquilo é transitório, a gente começa a ser mais responsável, mais atento, mais zeloso, mais cauteloso. Por essa razão, entender esse mecanismo de transitoriedade nos ajuda a tomar decisões mais conscientes e a nos posicionarmos de maneira mais consistente, mais assertiva diante das experiências da vida, para que nós possamos aproveitar realmente aquilo que a vida nos oferece, para que a gente não se afaste quando a gente acha que está tudo bem, que não precisa fazer nada, e nem que a gente se desespere quando as coisas estão complicadas. Significa viver aquela circunstância, buscando retirar dela o máximo que nós podemos de aprendizado, de crescimento. E na medida em que a gente vai compreendendo esse caráter de transitoriedade, não significa que nós vamos desvalorizando aquela experiência, mas que a gente vai dar o valor real que cada uma dessas oportunidades que a vida nos dá possui. É como se a gente recebesse, por exemplo, uma flor, uma rosa, num jarro. Aquela flor belíssima, de um perfume extraordinário. A gente vai cuidar dessa flor, cuidar dessa rosa. Por quê? Porque nós sabemos que ela não é eterna. Então a gente vai zelar com carinho, com cuidado, com atenção, para que aqueles momentos em que ela esteja dentro da nossa casa, embelezando o recinto, perfumando o ambiente, possam ser de fato momentos memoráveis. Por isso tenhamos em mente esse caráter transitório das nossas experiências, tanto dolorosas, para que a gente não caia no desespero, mas também das experiências de bonança, porque elas podem mudar. E a gente, se aproveitar, se for zeloso, se for cauteloso, a gente vai retirar daquele momento algo de eterno dentro do nosso coração. Porque as experiências externas, elas sempre são transitórias. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário de Emmanuel que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo de Tarso endereça aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25, e Paulo nos diz: preferiu ser maltratado com o povo de Deus a gozar por um tempo do pecado. E Emmanuel intitula o seu comentário Por um pouco. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade
preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Uma bela página de Emmanuel nos ajudando a refletir sobre esse caráter essencial das nossas experiências. E eu gostaria de, terminando a nossa breve reflexão, fazer um convite, um desafio para você hoje. Vamos nesse dia de hoje, não importa se de manhã, à tarde ou à noite, a gente olhar para as circunstâncias em que a gente se encontra. No nosso corpo físico, para as nossas relações, para aquelas, qualquer que seja a circunstância em que a gente esteja, pode ser no nosso ambiente de trabalho, e vamos parar para pensar o seguinte: isso aqui é por um pouco de tempo, isso é passageiro, isso é transitório. E aí a gente faz uma pergunta essencial, uma pergunta fundamental: como é que eu posso aproveitar esse por um pouco de tempo que eu estou aqui para fazer algo de bem para o próximo, para mim, para a sociedade? Como é que eu posso realmente extrair alguma coisa de positivo dessa posição, dessa circunstância em que eu me encontro, entendendo de que ela não vai durar para sempre, de que ela vai existir por um pouco de tempo. Então vamos dar uma olhada hoje na nossa vida, reconhecendo esse caráter de transitoriedade, não para que a gente possa desmerecer, mas para que a gente possa aproveitar a oportunidade que a vida nos concede por um pouco de tempo, que é uma oportunidade de reflexão, de aprendizado, de crescimento e de fortalecimento. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.